Se você está nesse vídeo, você quer entender um pouco mais o porquê que eu me arrisquei ao comprar esse ativo, tá bom? Então já fica nesse vídeo, porque eu vou explicar exatamente para vocês que risco é esse que eu tomei, se esse risco é um risco calculado, se eu errei em tomar esse risco, se eu acho que esse risco foi bom para minha carteira. Então fica aqui até o final que vocês vão saber. Meu nome é Maquiavelli e eu criei esse canal aqui para levar a educação financeira para o máximo de pessoas possíveis. Então você aí, você mesmo que está me assistindo, se você puder se inscrever aqui nesse canal para me ajudar a chegar nesse objetivo, eu vou agradecer muito, eu vou ficar muito feliz e muito grato por você ter se inscrito aqui. Lembrando que esse ano a gente quer muito chegar em 1000 inscritos e cada pessoa que se inscrever aqui embaixo vai estar ajudando a gente a cumprir esse sonho que é chegar em 1000 inscritos aqui no YouTube, tá bom? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. O fundo que eu vou falar aqui hoje é o Juro 11, mas ele é um fundo diferente dos demais. Por quê? Ele não é um fundo imobiliário, mas ele tem distribuição de rendimentos, tá? Então, muitas pessoas vão achar que ele é um fundo imobiliário, mas não. Ele não é um fundo imobiliário. O Juro 11, ele não é nada mais do que um fundo infra. O que é um fundo infra? É um fundo que investe em infraestrutura, mais especificamente em debêntures de infraestrutura. E o que são as debêntures de infraestrutura? São as debêntures incentivadas. Enzo, peraí. Debêntures incentivadas? O que é isso que você está falando? Você está falando grego? Não, gente, calma. Debêntures incentivadas é um tipo de debêntures que o governo oferece um incentivo, que é o quê? Você não paga imposto de renda sobre os rendimentos daquele ativo, tá? E com isso as empresas conseguem pegar empréstimo para infraestrutura por um preço menor e você ao mesmo tempo consegue emprestar a um preço maior, tá bom? Porque você não tem ali um imposto de renda, tá? Então, o que acontece? Essas debêntures, elas são sim renda fixa, mas lembra que eu sempre falo para vocês que renda fixa não é igual a segurança. Muito pelo contrário, renda fixa você pode sim perder. A única coisa é que você, quando investe em renda fixa, você sabe mais ou menos o quanto você pode receber, tá? O que você vai receber, a taxa que você vai receber. Por exemplo, você vai receber a Selic, ou você vai receber o IPCA mais alguma coisa, ou você vai receber 12% no ano. Isso é o que é a renda fixa, tudo bem? Não é nada mais do que isso. Mas Enzo, eu fiquei interessado nesse negócio de debênture. Você tem algum vídeo sobre isso? Eu tenho um vídeo super detalhado sobre debêntures, que você não precisa saber muito mais coisa do que aquilo sobre debêntures não, tá? Eu vou tentar deixar nos cards ou na descrição esse vídeo para vocês poderem entrar lá e saber um pouco mais a fundo sobre debêntures. Mas vamos falar um pouco mais desse fundo para vocês. Eu vou mostrar esse fundo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Então vamos para a tela aqui do meu computador. Eu já abri no site da Sparta. A Sparta não é nada mais do que a gestora desse fundo, tá? Ela que faz as movimentações, ela que escolhe os ativos, enfim. E aqui tem um pouco mais de informações sobre esse fundo. Mas Enzo, por que você está entrando aqui e não está entrando nos que a gente já conhece, Fundos Explorer, Status Invest, que eu sempre mostro aqui? Porque, gente, um fundo desse tipo não é um fundo tão grande, não é um fundo tão conhecido, embora seja um fundo relativamente grande, sim, tá? Mas ele não é tão conhecido. Então, acaba que os dados também não são fornecidos da mesma forma que um fundo imobiliário comum, tá? Então, eu entrei aqui no site deles para não ter nenhum erro. Então, vamos ler aqui junto comigo. Vamos aqui. Sparta Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos preponderantemente em debêntures de empresas do setor de infraestrutura, que é aquilo, debêntures incentivadas, tá bom? Conforme definido da Lei 12.431 e está disponível para investidores em geral. O que seriam esses investidores em geral? Eu, você, sua mãe, seu tio, seu papagaio, todo mundo, tá? Existem também os investidores qualificados e os profissionais, que a gente pode retratar sobre isso em algum outro momento. Só que quando é para investidor qualificado, só os investidores qualificados e profissionais podem investir, e quando é para investidor profissional, só os investidores profissionais podem investir. Então existem sim alguns investimentos que não são liberados para o público geral, tá bom? Então vamos saber um pouco mais sobre esse Juro 11. Isenção total de imposto de renda. O que isso quer dizer? Que você não paga imposto de renda sobre isso. Lembrando que as debêntures tendem a pagar um dividend yield, né, maior
do que outras coisas. Por quê? Porque também tem um risco maior. É isso que eu falei para vocês e é isso que eu vou falar no final do vídeo para vocês também um pouco melhor a respeito, tá bom? Ó, retorno atrelado à inflação, meta de retorno de 1,5 a 2,5 ao ano acima do Tesouro IPCA. Acima do Tesouro IPCA. Não é 2% ao ano, não. É 2% ao ano acima do Tesouro IPCA, tá? Distribuição de rendimentos, né? Ele distribui rendimentos. E fácil para investir através do seu home broker com o código JURO11, tá bom? Você entra lá, procura JURO11 e você já vai conseguir investir. Você não tem que investir pelo site deles, nada disso. O seu home broker já tem, tá? Então vamos lá. Cota de mercado. Tá valendo R$ 97,50. O último distribuição foi 0,75. E a cota patrimonial, 157. Ou seja, está abaixo, né, do seu valor patrimonial. E aí você vai falar para mim, Enzo, esse dividendo aqui, 0,75, você mostrou para a gente no vídeo de MXRF uma rentabilidade muito maior do que isso. Isso é a última rentabilidade que vai ter esse mês de maio. Lógico que o rendimento passado não é igual ao rendimento futuro, mas a gente consegue sim se basear. E esse rendimento que a gente está tendo aqui não é um rendimento tão recorrente. Os rendimentos mais recorrentes são rendimentos bem maiores do que isso. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês aqui embaixo. Vocês podem ver que, ó, teve mês aqui que não pagou esse ano. E aí você vai ter 75 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Só que aí você entra em dezembro do ano passado, a gente já começa a falar outra coisa aqui, ó. 1,25, 1,25, 1,25, 1,25, 2, tá? 1,25, 1,72, 1,75, 1,50. E a gente vai ver o dividend yield nos últimos 12 meses aqui nesse período. O dividend yield no último período de um ano, no mês de junho de 2022, chegou em incríveis 20%. 20%, tá? É muita coisa, é muito dividendo, é uma quantidade absurda de dividendo. Então, o que acontece? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu estou fazendo uma recomendação de investimento? Não estou fazendo uma recomendação de investimento. Mas é importante que eu aqui no canal mostre para vocês diversas possibilidades. Às vezes fica caro, fica complicado, você não sabe ao certo comprar uma debenture. E se você comprar uma debenture só, pode ser que, por exemplo, você compre uma debenture de Americanas. A Americanas vem à falência e você não recebe nada daquilo. Agora, o Juro 11, com certeza ele vai estar ali espalhado em diversas debêntures de diversas empresas. Então, se uma falir, você não vai perder todo o seu patrimônio. Ainda tem outras empresas que vão segurar, tá bom? Então, com apenas R$ 97,50, você consegue já investir em renda fixa privada, crédito privado, não é público, é privado, não é de banco também, é privado mesmo. E aí você consegue ter uma rentabilidade maior. Lógico, com uma rentabilidade maior, você tem um risco aumentado também. Mas para mim, isso é um risco calculado dentro da minha carteira. Eu vou mostrar aqui minha posição de Juro 11 para vocês, vai estar aparecendo desse lado ou desse lado aqui. E é uma posição ainda pequena, porém é uma posição importante para minha carteira. Por quê? Porque com ela eu vou estar me expondo a outros ativos sem ser crédito público, sem ser ações, sem ser fundos imobiliários, sem ser um CDB da vida, tá bom? Sem ser um ETF. Eu vou estar me expondo a uma debenture, só que em forma de dividendo. Eu vou estar recebendo aquilo ali em dividendo. E eu posso usar esse dividendo, para comprar outras ações, outros fundos imobiliários. Um fundo, posso comprar o Juro 11 com essa própria rentabilidade. Lógico que eu estou recebendo muito menos do que R$ 97,50, mas eu posso juntar o Juro 11 com algum outro fundo que eu tenha e comprar sim uma cota de Juro 11, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer aqui para vocês. A importância de você mesclar ativos, você mesclar riscos. Você pode ter um tesouro direto, que é praticamente risco zero, e você pode ter um Juro 11, que já tem um risco um pouco maior. Por quê? Nesse aqui, você vai ter uma rentabilidade boa com risco baixo. E nesse aqui, você vai ter uma rentabilidade melhor ainda com risco um pouco mais alto. Então, no balanceamento ali, você vai ter um risco razoável e um rendimento também razoável. Então, é sempre importante você ter ativos desse tipo na sua carteira. Estou falando para você comprar exatamente esse ativo? Não. Mas é sempre importante vocês pegarem, darem uma olhada,
veem o que vocês acham sobre esses ativos, tá? Entrando no site deles, vocês conseguem ter mais informações também. Então, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Lembra que a gente está com aquela meta de chegar em 1000 inscritos esse ano. E se vocês me ajudarem se inscrevendo aqui, com certeza vai ficar cada vez mais fácil. E isso tudo só vai acontecer por conta de vocês. Também tenho o meu objetivo de levar a educação financeira para o máximo de pessoas possíveis. E lógico, a sua inscrição ajuda muito nisso. Então, gente, é isso. Valeu, falou e fui.